pessoal, vamos continuar então nossas aulas de probabilidade e hoje a gente vai ver variáveis aleatórias. A gente falou na aula passada sobre probabilidade, os primeiros conceitos, né, que a probabilidade de um evento é um valor entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1 aqui, falou da probabilidade da união e a probabilidade do evento complementar. Agora a gente vai falar de uma variável aleatória, tá? Que é interessante para lidar com a incerteza. A variável aleatória é uma variável que assume valores reais, tá? E eu não sei em que valor que ela vai assumir, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, eu vou falar hoje das variáveis aleatórias discretas, tá? De alguns exemplos, né? E a gente tem aqui, por exemplo, x é o número de livros lidos por ano, que assume os valores 0, 1, 2 até 5, tá? E a probabilidade de x igual a 0 é 18%, a probabilidade de x igual a 1 é 20%, assim por diante, de modo que essas probabilidades aqui tem que somar 1, tá? 100%. Então, é uma variável aleatória, eu não sei que valor que vai assumir, mas tem essas probabilidades, e eu vou falar da média de uma variável aleatória, tá? Ou esperança de uma variável aleatória, a gente também usa essa expressão, tá? Em geral, a gente denota como e de x, tá? Mas também como usando a letrinha grega mi, tá? Para média, né? Então, na verdade, é uma média desses valores, tá? Eu pego cada valorzinho de x vezes a sua probabilidade, é uma média ponderada, tá? Usando as probabilidades, tá? Então, é 0 vezes 0,18, mais 1 vezes 0,2, assim por diante, até 5 vezes 0,07, soma esses valores todos, dá 2,05, tá? Então, em média, o número de livros lidos por ano é igual a 2,05, tá? Eu também posso falar de uma medida de variabilidade, que é a variância aqui, tá? Que em geral é denotada pela letra sigma, tá? Ao quadrado, aqui, né? A variância é definida como sendo a esperança do x menos a média dele ao quadrado, tá? Então, eu posso pegar cada valorzinho menos a média, né? E calcular o valor esperado desses valores de x menos a média ao quadrado, tá? Eu posso fazer isso desse jeito, mas eu posso também pegar fazenda distributiva aqui, tem propriedades para chegar aqui, isso pode ser calculado com uma esperança de x ao quadrado, menos esse mi que a gente calculou ao quadrado, tá? Essa esperança de x ao quadrado é 0 ao quadrado, vezes a probabilidadezinha, mais 1 ao quadrado, vezes a probabilidadezinha, tá? Mais 2 ao quadrado, vezes a probabilidade, assim por diante, até 5 ao quadrado, vezes a probabilidade, somo tudo isso daqui, vai dar a esperança do x ao quadrado. Se eu fizer essas continhas todas, a variância vai dar 2,148. Vou falar também de uma variável aleatória, bem simplesinha, até mais simples que a anterior, tá? Que é a variável que a gente diz que tem distribuição de Bernoulli, tá? Então, digamos que eu jogue uma moeda, né? E eu coloque, x é igual a 1 se for cara e 0 caso contrário, tá? 0 se for coroa, né? Então, e eu estou colocando aqui que a probabilidade de x igual a 1 é igual a P, tá? Nem estou assumindo que seja um certo valor, tipo meio, né? É P, tá? E x igual a 0 com probabilidade de 1 menos P, tá? Para essa variável, então, eu tenho que o valor médio dela, o valor esperado dela, como que eu calculo a esperança de uma variável aleatória, tá? É o valorzinho, é a média dos valores 1 e 0 aqui, tá? Mas tem que ser ponderado usando as probabilidades. Então, fica 1 vezes P mais 0 vezes 1 menos P. Dá P mesmo, tá? Então, o valor esperado é P. E a variância, tá? Usando também a esperança de x ao quadrado aqui, né? Daria 1 ao quadrado vezes P, mais 0 ao quadrado vezes 1 menos P, dá P mesmo, tá? E a gente já calculou mi aqui, então dá P ao quadrado, dá P vezes 1 menos P, tá? Colocando em evidência. E se eu jogar 10 moedas, quais os possíveis resultados que eu posso ter, tá? O número de caras que eu posso ter, né? Pode ser 0, 1, 2, até 10. Então, eu vou ter que ter as probabilidades de cada um desses valores, tá? E o valor esperado, tá? Então, o valor esperado vai ser igual a n vezes p, tá? Por exemplo, se eu tenho, então, joguei n igual a 10 moedas, né? E p seja igual a meio, por exemplo, então eu vou esperar umas 5 caras, n vezes p vai dar 5, e vou esperar um número de caras igual a 5. Na vida real, a gente usa variáveis que têm essa distribuição, que a gente vai ver mais para frente, que é a distribuição binomial, né? A gente usa na prática, digamos que eu sorteie 10 adultos e x é o número de doentes.
tá? E eu tenho P a probabilidade de uma pessoa estar doente, tá? Então eu uso isso, tá? Para fazer estudos e para ver o número de pessoas que concordam com certo projeto, tá bom? Então, vou falar primeiro, e se eu jogasse duas moedas, quais os possíveis resultados que eu posso ter para X igual ao número de caras, tá? Eu posso ter 0 caras, lembra? Na aula passada eu falei que O quer dizer que eu tirei coroa e A se eu tirei cara, tá? Então aqui eu tirei coroa, então X igual a 0, número de caras, com probabilidade de 1/4, tá? Probabilidade de meio disso acontecer e meio disso acontecer. Estou assumindo aqui que a probabilidade da cara é meio, a probabilidade da coroa é meio, tá? Que é o mais usual, né? E eu tenho aqui que, eu posso ter sorteado cara, coroa, tá? Com probabilidade de 1/4, coroa, cara, com probabilidade de 1/4. Quando eu somo esses possíveis resultados, dá meio, tá? E aqui teve cara, tá? Então, tenho esses possíveis resultados para X, com essas probabilidades, calcula a média, posso calcular direto fazendo N vezes P, dá igual a 1. O número médio de caras é igual a 1, tá? Posso fazer a mesma coisa se eu jogar a moeda 3 vezes, né? Então, eu tenho aqui nenhuma cara, uma cara, duas caras, tá? E 3 caras, tá? Essas são as probabilidades de cada um desses resultados possíveis, tá? Aqui tem que considerar, veja que aqui eu considero de quantos modos eu consegui uma cara, tá bom? Tenho essas probabilidades, posso calcular a esperança desse jeito, ou só fazer N vezes P também, tá? E aí eu vou ter 3 vezes meio, vai dar 1,5 também, tá? Mas posso calcular a esperança também usando as probabilidades. E se eu jogar N moedas, tá? Então eu vou ter uma distribuição, que nem a gente viu antes, né? Essa distribuição então tem o nome de binomial, tá? Então os possíveis resultados que eu tenho é 0, 1, 2 até N, tá? E a probabilidade do X ser igual a K é combinação de N, K, K, tá? P vezes elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K, tá? Essa combinação de N, K, K é N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial, tá? Então, tem que lembrar aqui que tem essa combinação, tá? Então, para uma variável binomial, o valor esperado de x é n vezes p, e a variância é n vezes p vezes 1 menos p, tá? É como se eu somasse n variáveis de distribuição Bernoulli independentes, tá? Eu tenho n igual a 10 moedas, então, eu posso calcular a probabilidade de x igual a k, substituindo aqui n por 10, tá? Eu calculo as probabilidades de 0, 1, 2 até 10. A gente vai ver isso, então, agora estou colocando um outro exemplinho aqui, né? Mas eu estou sorteando 10 pessoas, estou querendo estudar o número de pessoas que têm sangue tipo B, tá? Então, x pode ser 0, 1, 2, 3, até 10, tá? Digamos que a probabilidade de uma pessoa ter sangue tipo B, o P aqui, tá? É igual a 0,08, tá? Então, posso calcular o valor esperado de x, que é n vezes p, tá? É 10 vezes p, aqui, tá? Dá 0,8, tipo uma pessoa aqui, né? Calculo as probabilidades usando aquela expressão da binomial, tá? Essa expressão aqui. Eu posso calcular colocando p igual a 8%, n igual a 10, tá? Eu calculo as probabilidades do x igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante. Coloco lá no computador. Tá? E agora eu vou fazer o gráfico logo para, e se eu estudasse com N igual a 100, tá? Uma amostrinha de 100 pessoas, e eu quero saber o número de pessoas que têm sangue tipo B, tá? Então, N igual a 100, e continua 8%, o número médio de pessoas sangue tipo B vai ser igual a 8, tá? E eu tenho essas probabilidadezinhas aqui, tá? Eu coloquei num gráfico do x igual a 0, 1, 2, 3, tá? Os valores mais prováveis estão aqui em torno da média, em torno do 8, tá? Com essa variância. Tem um formato assim bem interessante aqui, tá? Agora eu vou falar sobre uma distribuição que se chama Poisson, tá? A pronúncia aqui, né? Então, digamos que em média entram 5 pessoas numa agência, tá? Por minuto, tá? Eu vou chamar de esse número médio de pessoas que entram por minuto de lambda, que é um parâmetro aqui que eu vou chamar, que em geral a gente usa uma letrinha grega, tá? Para chamar a atenção, né? Então, x é o número de pessoas que entram por minuto, e eu posso ter x igual a 0, 1, 2, 3,
Não tem um limite do máximo, tá? Possível, né? E pode ser interessante usar essa distribuição. Como que eu calculo a probabilidade do x igual a k, se eu tiver que o x tem essa distribuição Poisson, como que eu calculo essa probabilidade de x igual a k? É e elevado a menos lambda, tá? Função exponencial aqui, né? Vezes lambda elevado a k sobre k fatorial, tá? Lembrando que k fatorial é k vezes k menos 1, vezes k menos 2, até chegar no 1. Aqui, então, eu posso calcular, e aí dá mais trabalho, eu vou colocar aqui o resultado direto para vocês, tá? Mas é possível provar que a esperança de x, tá? Eu calculo 0 vezes a probabilidade de ser 0, mais 1 vezes a probabilidade de ser 1, e assim por diante, faço uma médiazinha da lambda, tá? Nesse caso aqui o lambda é 5, e a variância da variável que tem distribuição Poisson é igual a lambda também, tá? Aqui eu estou calculando a probabilidade de x ser igual a 8, tá? É e elevado a menos 5, 5 elevado a 8 sobre 8 fatorial, deu 6,56%. Tá? Então, aqui, para o lambda igual a 5, eu tenho aqui um gráfico indicando a probabilidade do x igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, tá? Aquele igual a 8 que a gente colocou ali, que é 6%, tá bom? Então, tem esse formato aqui de distribuição. Eu vou falar de um exemplo que eu achei bastante interessante, tá? Foi estudado 570 áreas, cada área dessas tem 0,25 km², tá? E na Segunda Guerra foi estudado o número de bombas que caiu, tá? Por quilômetro quadrado, tá? Na verdade, vamos colocar aqui que o número de bombas que caiu por área, por pedacinho de área desse tamanho, tá? Então, caiu quase uma bomba, 0,323, tá? É o número médio de bombas que caiu por pedaço de terra desse tamanho, tá? Então, foi feito esse levantamento e depois, o mais interessante é que depois eles levantaram que das áreas estudadas, tá? Tem 576 áreas desse tamanho, tá? Digamos que sejam uns pedaços de terra retangulares com esse tamanho, tá? Eu tenho que em 229 pedaços de terra desse tamanho, caiu nenhuma bomba, tá? Em 211 pedaços de terra desse tamanho, caiu uma bomba, tá? 93 áreas tiveram 2 bombas, tá? 3, 4 ou 5 ou mais aqui, tá? E aqui a gente tem, digamos, seja tipo 5 aqui. A gente tem, então, 576 territórios desse tamanho, e aqui são as frequências relativas, tá? Então, em 40% das áreas caiu nenhuma bomba, em 37% das áreas caiu só uma bomba, e assim por diante, tá? O mais interessante é que parece que a distribuição de Poisson tem tudo a ver com esse exemplinho real, tá? Porque se eu calculasse a distribuição de Poisson, tá? Com lambda igual a 0,9323, a probabilidade do x ser igual a zero ia dar 39%, que é parecido com aqui 37%, 17%, assim por diante. Tá? Então, parece que a distribuição Poisson tem tudo a ver com esse exemplo. Tá? Então, eu vou parar por aqui e depois a gente vê mais.